Guilherme, bom dia. Desculpa ter te tirado da cama tão cedo. Bom dia pessoal, tudo bem? Não, hoje foi difícil, a minha filha passou mal, quase não vi porque ela está no hospital, mas vamos lá, que estou vendo tanta gente boa aqui sábado de manhã que eu não tenho o direito de parecer cansado, a gente precisa dar um gás aqui sábado de manhã para vocês. Maravilha. Bom, então primeiro melhoras para sua filha. Eu acho que eu queria que o pessoal tivesse uma noção da carreira que você teve, da carreira que você construiu ao longo desses mais de 20 anos no BTG, e aliás, no Pactual, né? Você começou no Pactual, porque eu acho muito bacana isso, que é o seguinte, pessoas que já fizeram uma trajetória longa numa única instituição. Eu acho que a nossa geração Z, que o pessoal nasceu de 95, 2010, tem uma característica que eu não diria impaciência, mas a gente é um pouco afobado, a gente tem pressa. Então, o jovem ele acaba tendo essa característica de quero trabalhar aqui, quero trabalhar lá, não tem paciência de ficar tempo suficiente no lugar. Então, eu queria te perguntar qual foi a vantagem, assim, como foi passar mais de 20 anos na mesma instituição, como isso te ajudou a chegar onde você está hoje? E é claro, explica para o pessoal o que é o Advisors. Claro. Curioso, ontem eu estava arrumando minhas coisas e eu achei um crachá, que não é o meu primeiro crachá, é o segundo. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, e ainda está com o Pactual, o crachá está meio amarelo e eu tenho bem mais cabelo do que eu tenho hoje. Então a foto está até divertida, eu postei ontem. Rafael, olha, eu entrei no mercado absolutamente por acaso. Eu vou falar um negócio aqui, vocês por favor não me citem, eu não gosto muito do mercado financeiro. Não vejo muita graça em finanças propriamente dito, acho um tópico um tanto quanto árido. Ao mesmo tempo, eu tenho verdadeira admiração e fixação pelas pessoas. Então, o que me faz estar aqui hoje na frente de vocês é um aspecto só, são as pessoas, ponto, mais nada. Eu tenho muita admiração, ou pelos nossos concorrentes, parceiros, etc. Também tem muita gente boa, muitos amigos em tanto tempo de mercado, e nos meus colegas de banco eu tenho a sorte de trabalhar com pessoas que eu julgo serem geniais, e eu aprendo todo santo dia com esses caras. Essa é a razão principal. Eu entrei absolutamente por acaso, eu estava no final de semana na casa de um amigo, um outro cara me liga, perguntando se eu queria um estágio numa empresa chamada Red Grifo. Eu não entendi direito, porque o sinal do celular naquela época era muito ruim, eu não sabia nem pronunciar o nome da empresa, quanto mais entender o que ela fazia. Uma segunda-feira de manhã, numa entrevista muito rápida, me deram um emprego e eu precisava de grana, porque o meu pai tinha cortado a minha mesada, queria que eu começasse a pagar a faculdade, eu fazia GV na época, e comecei a trabalhar na Grifo. A Grifo me trouxe duas coisas. Eu tive a sorte de ter um chefe fantástico, que era o Léo Figueiredo, que é um cara brilhante, adoro ele, super executivo, muito capaz do ponto de vista estratégico. Claro, tinha o Stuberger, que é genial, né? Um cara, assim, gestor muito talentoso, mas o Léo era o cara estratégico. Ele me demitiu. Eu saí da Grifo em 97, 2 anos depois de estar lá, mas eu consegui contrair um vírus que era o vírus do partnership. Para um cara de classe média que não tinha tanta grana de família e queria crescer na vida, essa brincadeira de você virar sócio do lugar me pareceu ser um treco legal, né? Então, poxa, se eu consigo comprar ações, virar um pouquinho dono da empresa, o dono de empresa normalmente é o cara que ganha mais dinheiro. Então, essa lógica pareceu ser simples. Saí da Grifo, apliquei para 2 lugares, o Garantia e o Pactual. O Garantia não me aceitou, vocês sabem o resto da história. E o Pactual eu entrei em junho de 97, há 26 anos atrás. E eu tinha uma única coisa na cabeça, virar sócio da empresa. Eu estava contando para o Guilherme e para a Júlia que 1 ano depois eu pedi demissão do banco. Porque a primeira geração estava saindo, o André e o Paulo tinham saído para fazer a JGP. Teve um dia que a mesa do banco tinham só 2 traders, porque todos levantaram e pediram demissão. Realmente parecia um barquinho meio frágil, né? Não era um barco assim super robusto.
E eu era garoto, ganhava mal, tinha um bônus baixo, salário baixo, recebi uma proposta com um salário mais de 5 vezes maior e pedi demissão. Meu chefe na época disse, olha, antes de você sair, deixa eu pedir para um outro cara aqui falar com você para tentar te convencer a ficar. Eu falei, claro, não, por favor. A minha sorte é que o cara que sentou na minha frente era o Esteves. Em 20 minutos de conversa, o cara me convenceu e eu jurei que eu nunca mais ia largar aquele cara. Porque realmente, né, ele é um cara super brilhante, super inteligente, e acho que esse foi talvez o pivotal moment da minha carreira, foi tomar aquela decisão de falar assim. Verdade seja dita, na trajetória que eu fiz no banco, eu comecei como assistente dos bankers, do Wealth Management, depois eu migrei para a área de produtos, eu me aproximei das mesas de operação, fazer estruturação de produto, fiz um pouquinho de gestão também. Então eu tive a oportunidade de fazer várias carreiras numa só. Quando o banco foi vendido em 2006, eu fui mandado para a Nassau para tocar a parte internacional do banco, voltei em 2009, ainda na área de produtos, e quando a gente comprou um banco na Suíça em 2014, eu fui mandado para a equipe de gestão desse banco, fiquei lá por 5 anos e voltei em 2020 para administrar o BTG Pactual Advisors, que é um dos canais de distribuição do banco. Então, assim, essa carreira, né, linear não existiu. Eu fiz um monte de experiências ao longo dessa trajetória. E respondendo a tua pergunta, eu não sei dizer se é melhor você ter mais experiências ou menos experiências. Não sei dizer se ter 30 anos de empresa é mais legal do que ficar 3 anos num lugar com uma experiência, vou fazer alguma outra coisa, acumulo isso. Fato é que dentro do banco eu tenho uma liberdade de criação e implementação das coisas que eu acho que seriam boas para os clientes e para o banco, incrível. Então eu perco um pouco essa vontade de sair, porque, poxa, imagina que legal, você está num lugar, você pode fazer um monte de coisa, criar um monte de coisa, e os caras ainda têm um monte de dinheiro para te financiar e ajudar você a implementar. Por que eu vou buscar outra coisa? Não faz muito sentido, né? Então, eu tenho um pouco de dificuldade em estabelecer uma linha de corte, falando isso é bom, isso é ruim. Não sei dizer. Ao mesmo tempo, eu acho sim que existe um período de maturação das coisas. E ele não necessariamente é curto. Às vezes ele demora um pouquinho, demora 3 anos, demora 4 anos, demora 5 anos. E você vê o projeto concluído te ajuda também a tomar melhores decisões. O que eu sinto é que as pessoas às vezes não têm paciência ou resiliência, a gente pode discutir o que faz mais diferença, de ver as coisas terminadas. E isso eu acho ruim. Então, mudar, ter várias experiências, eu acho que pode ser legal para todo mundo. Agora, não ver as coisas terminadas me parece ruim. Quando eu vejo um currículo que o cara fica 1, 2 anos num lugar, eu tenho um pouquinho de agonia. Quando ele fica um prazo um pouco mais longo e ele consegue me explicar que, poxa, eu terminei o projeto e pintou um outro mais legal, por isso que eu saí, aí eu tenho um enorme respeito por essa pessoa, entendeu? Então, do ponto de vista de carreira, eu tenho a impressão de que as duas são razoáveis, desde que você tenha essa liberdade, esse aprendizado constante. Maravilha, uma coisa que eu fico pensando é o seguinte, né, nessa história de começar e acabar. A nossa vida financeira pessoal, acho que ninguém quer na cara, né? A gente não quer, ninguém quer chegar nessa situação. Então eu fico pensando no jovem. É lógico que, eu sempre digo, isso aqui é um congresso de investimentos, não é um congresso talvez de como poupar, como fazer todo esse aspecto de educação financeira, embora a gente vá ter conversa sobre isso nas salas de workshop. Mas pensando no jovem que está começando a montar sua carteira agora, está começando a montar seu patrimônio hoje, no final das contas ele tem que entender, acho que esse é o principal ponto do congresso, que a gente tem que dar tempo ao tempo. A gente tem que falar, aguenta firme, retornos compostos ao longo do tempo, mas como que de fato, alguém que é estagiário hoje, alguém que é analista, como que esse cara tem que começar a montar a carteira dele? Como que vocês, pensando em alguém que trabalha com o Wealth Management, por onde que esse cara, você acha que, talvez pensando em tudo isso, até de montar a carteira? Porque às vezes a gente começa sem ter norte nenhum. Qual que você diria que é o norte no início desse processo todo?
Durante a pandemia eu fiz 3 cursos. Na faculdade eu não tive nenhuma exposição a finanças comportamentais. E neurociência e de novo, behavioral finance são temas que me atraem muito. Eu acho fascinante esse negócio, como o comportamento do cérebro humano nos influencia. Vamos lembrar que a gente é uma máquina que foi criada para viver na savana africana, não necessariamente para operar o S&P. Então, pensando como a gente usa essa máquina, que é desenhada para determinadas coisas, como ela nos afeta e como ela vai afetar a nossa tomada de decisão, acho um tema fascinante e quem quiser aqui explorar isso, eu acho que é uma ótima ideia. Eu, inclusive, escrevo uma coluna na Exame, Palavra do Advisor, ela é quinzenal e eu exploro só isso. O tema central da coluna é exatamente esse. E eu fiz Client Psychology, Behavioral Finance e um curso de vendas, porque afinal de contas eu administro hoje quase 270 banqueiros que cuidam de clientes. Então, talvez isso seja um tema importante. Em relação a investimentos, pensando sobre essa ótica de que, puxa, o nosso cérebro ele vai nos pregar peças em relação à nossa tomada de decisão, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente é falível, a gente vai errar e a gente vai sofrer influência do nosso ambiente. Então, depender do newswire que você consome, do jornal que você lê, do artigo que você leu, da palestra que você assistiu, é natural que você comece a tomar decisões com base nesse filtro que você faz no seu cérebro. Quando você reconhece que essa é uma limitação, acho que já é um enorme ganho. Segundo aspecto importante é diversificação. Vocês conhecem algum analista que conseguiu prever o Covid? Algum economista que tinha lá um modelo e falou assim, olha, puxa, a gente vai ter uma pandemia. E pior, quando ela começou, a comparação imediata foi com a SARS em 2003, que foi uma crise que durou 3 meses, matou 10 mil pessoas, uma tragédia razoável, mas não aconteceu rigorosamente nada com o mercado. Então a proxy do que estava acontecendo na China, do ponto de vista de impacto, foi aquele, todo mundo errou. Ou algum outro analista que pouco antes do Putin invadir a Ucrânia estava dizendo que ia ter guerra. Conheço pouquíssimos, porque não era racional. Agora a guerra, por definição, é um processo irracional, então teve a guerra. Diversificação é o nome do jogo. A hora que você tem uma carteira muito bem montada, diversificada, com ativos que têm pouca correlação, ser sempre um pouquinho mais conservador do que você acha que você deveria ser, me parece ser um processo razoável. A gente acabou de viver uma montanha-russa de juros, isso afetou muito as decisões das pessoas. Quando o juro estava 2, a gente projetava, meu Deus, o juro vai ficar baixo o resto da vida. Cara, o juro está 14. Agora, as pessoas não querem saber de renda variável, porque o juro está 14, vai ficar 14 para o resto da vida. Calma, não é exatamente assim. Então, eu acho que esse processo, esse princípio comportamental deveria ser o básico. A outra coisa, eu sou péssimo exemplo pessoal para isso, é aquela velha máxima de você poupar antes de gastar. Né? Então, você guarda primeiro e depois você começa a gastar. E com isso, dado que vocês são esmagadora maioria super jovens aqui, vocês têm tempo a favor. Então, esse princípio de diversificação, um pouquinho de disciplina e ter o tempo a favor faz com que vocês possam comprar ativos mais interessantes. Vou dar um exemplo. Puxa, a NTNB, que é o título indexado a IPCA 2045, está negociando hoje acima de 6%, deve estar 6,20%. IPCA mais 6,20% é ruim. A minha meta atuarial aqui, a planilha aposenta PIN, está super tranquila com 6% de juro real, que é uma enormidade, é o maior juro real do mundo. Agora, por que os gestores não compram 100% da carteira nisso? Porque tem uma baita volatilidade, é um título de 2045. Se vocês aguentarem um pouquinho de oscilação de preço, vocês conseguem ter um retorno mais legal na carteira de vocês. É importante separar os riscos. Tem um risco aqui que é a oscilação de preço. Então, se eu indexar minha carteira toda a CDI ou em dólar e colocar no money market, eu tenho 0 de risco na minha carteira de oscilação. Ao mesmo tempo, eu estou fazendo um péssimo trabalho do ponto de vista de preservar o poder de compra a longo prazo. Esse é o objetivo fundamental.
Então, quando uma família vem para a gente perguntar, poxa, aplique meu dinheiro, invista, faça um portfólio, me dê uma sugestão de alocação, eu preciso conviver com esses dois riscos. Um, de oscilação de preço, senão o cara não aguenta, né? A primeira oscilação de cota ele me demite e vai para o concorrente. E dois, preservar o poder de compra a médio e longo prazo, que é para isso que ele está me contratando. Então eu preciso toda hora ajustar o portfólio, mas ter claro na cabeça também que se eu não fizer um bom trabalho do ponto de vista de médio e longo prazo na carteira desse cara, eu estou destruindo o valor da carteira dele. Portanto, de novo, você tem esses dois riscos para administrar: diversificação e saber que você é influenciável. Você sofre vários vieses cognitivos e você vai errar, você vai tomar decisões erradas. Ter um pouquinho de humildade na hora de decidir as coisas, acho que já é um enorme avanço. Você até puxou sardinha porque eu queria falar, a palavra de humildade, né? Eu acho que humildade é uma palavra que talvez consiga me ajudar a puxar o gancho para os dois públicos que a gente tem aqui. Tanto quem vai trabalhar no mercado, como quem vai ser futuro médico, futuro advogado, né? Todo mundo tem que fazer o que você acabou de falar. Cuidar do patrimônio, não vontade de falar. Agora, o jovem que está querendo começar a trabalhar no mercado financeiro, ou já está no mercado financeiro, o que eu vejo muitas vezes? Às vezes a gente vai chegando, talvez, até os 30, etc. E a gente acha que a gente está no topo do mundo. Porque a gente está... Bom, eu não sei, eu estou longe dos 30. Mas, assim, eu vejo muito isso. Já vi muitas histórias assim, de você chegar, talvez, aos 30, etc. Você está indo super bem na sua carteira, você está dando certo e pá, de repente, alguém vem te dá uma surpresa. Pensando na trajetória de carreira, etc., como que você acha que a gente deve lidar com toda essa parte de estou dando certo, a carreira está indo bem, como que eu seguro isso, como que eu mantenho a humildade? E uma outra pergunta que eu já vou jogar aí também é a seguinte: estudos. A gente nunca pode parar de estudar, certo? Mas uma vez que a gente está trabalhando, etc., você tem o dia inteiro onde está trabalhando, como que você acumulou os estudos que você fez ao longo da sua carreira? Com tudo isso, como você administrou todo o seu tempo? Cara, a humildade é um conceito difícil de executar, mas fácil de entender. Você vai errar, ponto. A dúvida é quando, não é cedo. Lá no banco, tem pessoas que trabalham nas mesas, tem pessoas que trabalham no investment banking, tem a turma do back office, tem a turma de middle office, tem a turma de apoio. Eu parto do princípio o seguinte: eu era péssimo de boleto, assim, cara, na época eu tinha que fazer boleta manual. O pessoal não sabe o que é boleto. Eu tinha, assim, você operava, aí, comprei, vendi e tal, não sei o que, você anotava no papelzinho e depois você tinha que digitar no sistema. Eu errava uma enormidade esse negócio. Eu criei um sistema, vocês também não sabem o que é isso, com caixinha de disquetes. Eu grampeei as caixinhas e eu tinha um processo de checagem, porque o meu cérebro, eu fazia as coisas muito rápido, eu errava e eu tinha que me defender de mim mesmo. Então as caixinhas serviam para eu ir checando ao longo do dia as minhas operações para eu fazer menos merda. Então basicamente era isso que acontecia. Quando eu reconheço que eu vou fazer uma bobagem e eu preciso de ajuda para resolver, para mim isso já é um super ganho, porque você precisa das outras pessoas. Na minha carreira, eu acho que uma das coisas que mais me ajudou foram os outros. Quem vai me dar a oportunidade, a hora que eu fizer uma bobagem, quem vai me ajudar a corrigir, ou vai fazer com que eu não perca o meu emprego, são as outras pessoas. Então, esse conceito é super caro para mim, justamente por conta disso. Eu acho que a gente precisa reconhecer que nós somos falíveis, que as outras pessoas têm que nos ajudar. Se vocês fizerem isso, já é assim um super ganho. A outra coisa, pegando a ponta do aprendizado, é que o humilde é o cara que acha que ele não sabe tudo, por definição. E ele precisa aprender com os outros ou se esforçar para aquele determinado conteúdo, para que ele consiga assimilar aquilo. Eu nunca consegui fazer um MBA fora, eu morria de vontade, mas eu já estava ganhando uma determinada quantidade de dinheiro que o MBA ia ficar um negócio super caro. Então eu tenho um pouco esse gap na minha história. Eu gostaria de ter podido ter a chance
de estudar fora. Não tive. Então, toda vez que eu tenho a chance de ter um curso desses, fazer um seminário, alguma coisa relacionada a uma faculdade europeia ou americana, eu me jogo porque eu tenho essa vontade. Um dia ainda, que eu for promovido para virar cliente lá no banco, eu ainda faço medicina, que é uma paixão intelectual. Não tenho nenhuma vontade de ser médico, mas tenho vontade de estudar. E aproveito para ler. Eu acho que a gente hoje tem acesso a muito conteúdo de qualidade via livro, via YouTube, via uma série de coisas. Eu tenho 3 filhos, uma de 16, essa que está no hospital hoje, um de 14 e uma pequenininha de 6 anos. O de 14, o moleque é inacreditável, ele aprende coisas no YouTube, ele monta computador sozinho, ele aprende a fazer edição de filme sozinho. E isso ainda não entrou na minha cabeça direito, como é que você consegue fazer as coisas tão rápido, sem necessariamente ter, né, sala, giz, lousa, giz não existe mais, né? Giz, lousa, esse tipo de coisa, e a gente, na GV existe. Você aprender dessa forma, você tem outras maneiras de aprender e assimilar conteúdo. Eu tenho a impressão de que tem muita informação que as pessoas simplesmente não pegam, mesmo lá no banco. Cara, uma das coisas que eu fazia, que me ajudou pra caramba nesse processo, era assim, eu queria entender como é que determinado fundo funcionava. Eu trabalhava do lado do trader, o Salute sentava exatamente atrás de mim quando comecei no banco. Ele era trader de juros. Eu queria aprender swap. Eu vi o Salute e falava assim, cara, posso dar uma olhada na tua planilha? Me ensina a fazer esse negócio. Eu de vez em quando tomava uma bronca, mas na média ele ia responder. E eu fazia minha planilha, entendi o que era convexidade, entendi o que, né, esse negócio que quebrou o Silicon Valley Bank, esse casamento de taxa de juros. Então, Esteves falou que um estagiário do banco aprende essas coisas, é verdade, a gente aprende. Por quê? Porque você vai lá e corre atrás, cara. Então, eu tenho um pouco a sensação de que o estudo formal existe, é legal, bacana, você tem um MBA no currículo, você fazer INSPER, fazer GV, acho que GV é melhor do que eu fiz, mas enfim, depois a gente discute isso. Existe, claro, é bacana você ter um título, mas tem outras formas que você consegue assimilar conteúdo sozinho, menos traumático do ponto de vista de tempo. Imagina, trabalhar na BTG Pactual, 3 filhos, esposa, não sei, cara, sobra pouco tempo. Eu preciso tudo que eu consigo consumir de conteúdo novo de maneira um pouco mais rápida, talvez. E me conta do livro que você está lendo, que você acabou de me contar. Na verdade, eu estou lendo pela segunda vez, é um livro fantástico, é Fooled by Randomness. Eu não lembro o título em português, mas deve ser Enganado pelo Acaso, uma coisa assim. É do Taleb, ele escreveu Black Swan, e é exatamente um pouco sobre isso. Ele discorre, na verdade, sobre o quanto você de fato entende as coisas ou é simplesmente uma questão de sorte ou questão que foge ao nosso controle imediato. E na administração de portfólios, ele compara exemplos de 2 traders, por exemplo, um que é super bem sucedido, outro que não é tão bem sucedido porque ele é mais conservador, quem é melhor, quem é pior, e no final o mais bem sucedido acaba quebrando porque ele tomava riscos desmedidos. Então, tem algumas relações em mercado de que você pode estar errado, não porque a tua tese estava incorreta, mas porque acontece alguma coisa que você não controla que vai afetar o seu portfólio. Então, essa dose de humildade na carteira acho que faz toda a diferença. Muito obrigado. Olha, a gente ainda tem tempo, só que eu não gostaria de ser muito jovem fazendo perguntas. Então, se alguém tiver alguma pergunta, levanta a mão, por favor. Você comentou sobre a dificuldade, às vezes, de orientar um determinado cliente por questões emocionais em detrimento de risco de carteira. Como que vocês lidam com isso para que não percam um determinado cliente? Por exemplo, tem lá toda a triagem para você entender o perfil do cliente para montar uma carteira adequada para o mesmo. Se esse perfil não for desenhado da melhor forma, pode acontecer dele pular por conta de uma sensação de risco além do que ele estava esperando no mercado financeiro. Para que você não perca um cliente como esse, por detrimento de risco, volatilidade que às vezes vem acontecendo,
O que é feito? Como que vocês mensuram esse tipo de situação? Tem um artigo, eu fiz uma visita num family office em Miami. O cara administrava dinheiro de uma família mexicana que tinha vendido uma empresa, eles tinham $7 bilhões, fortuna maluca. E eu estava conversando com o principal desse family office como é que ele fazia a alocação de capital. E ele me deu um artigo que eu achei super legal, eu esqueci o nome do autor, mas é público, tem na internet, chama Beyond Markowitz. Porque a gente faz a alocação de portfólio com o CAPM, né? Então eu fiz a minha atualização de CGA, acho que semana retrasada, e tem lá o CAPM, a gente aprende correlação, covariância, aquelas baboseiras, beleza, nada disso funciona. Então, qual é o lance desse Beyond Markowitz? Ele tenta traçar um portfólio comportamental. Me explico. A gente lida com dinheiros ou com grana de uma forma diferente dependendo do objetivo do dinheiro. E você tem tolerâncias diferentes a risco dependendo do que você pensa daquilo. Então, a primeira pergunta que esse cara faz é assim: tem uma quantidade de dinheiro X na sua carteira que deveria funcionar para que você protegesse o seu padrão de vida. É o que ele chama de personal risk, ou seja, ajustado a uma taxa de juros livre de risco, muito conservadora, qual é a quantidade X de capital que eu preciso para manter o meu padrão de vida, ou o padrão mínimo que eu julgue aceitável. Segundo, a partir desse momento, você pode dispor da sobra de capital em relação a essa primeira caixinha para fazer outras coisas. E aí ele aloca em mercado, ele corre mais risco, ele... passado até um determinado valor, tem famílias hoje que têm tanto dinheiro que o cara se preocupa em deixar um legado, fazer filantropia, construir uma faculdade, construir um hospital, deixar alguma coisa boa para a humanidade, que ele já resolveu todos os problemas financeiros da família dele. Eu administrava uma carteira de um cliente que eu fiz exatamente isso. Eu abri 3 contas para o cara. A primeira conta era uma carteira em dólares, então, a primeira conta eu comprei bonds AAA, no máximo AA+. O objetivo era que o cara ganhasse CPI. Gil? Não, voltou. Inflação americana mais 1%, era super conservador. Eu brincava com ele que aquele portfólio era o seguinte: cara, guerra nuclear, se tiver uma guerra, sobram as baratas e essa carteira. Nada é mais seguro do que essa porcaria. E aí a gente botou a grana lá, um X de grana nessa história. Na segunda conta, separada, eu botei isso. Na média, o que as pessoas fazem? Eu faço uma alocação de portfólio, na média das carteiras que você vê no mercado, o cara fala: não, você tem que ter um pouco de caixa, você tem que ter um pouco disso, um pouco de bolsa. Só que na cabeça do cliente é um dinheiro só. É muito difícil você ver o seu dinheiro inteiro cair 1% ao mês. Dá uma agonia desgraçada. Você fala: poxa, eu vou começar a perder o capital mínimo que eu julgo razoável para mim. Na hora que eu separo a grana e falo: ó, aqui, malandro, isso aqui é bulletproof, você vai ter um negócio aqui super conservador. E o resto eu vou conseguir correr um pouco mais de risco, mas o cara sabe que o padrão de vida dele está preservado, dá uma paz de espírito, dá uma quentura no coração enorme. Fica mais fácil de você administrar a grana da família. E, portanto, os riscos, que é exatamente a tua pergunta. Então, eu acho que saber que a gente lida com dinheiro de forma diferente, o tal do mental accounting, né? E separar isso, ou traçar objetivos na carteira. Essa aqui é a grana do carro, essa aqui é a grana da faculdade dos filhos, essa aqui é a grana da aposentadoria, esse é o objetivo, é isso que a gente está fazendo. Esse aqui tem um horizonte de 20 anos, esse aqui tem um horizonte de 2. Então aqui eu vou comprar NTNB 2050, esse aqui é NTNB 2027. Ah, puxa, entendi. Aqui vai ter bolsa, aqui não pode ter. Fica mais simples, entendeu? Bom dia, eu sou a Mayla e a minha pergunta vai ser um pouco menos técnica assim, do que ele, mas eu queria saber o que o banco faz, assim, o que faz o banco querer contratar uma pessoa que às vezes não tem muita experiência com investimentos, já não fez economia. No meu caso, por exemplo, eu fiz engenharia e eu estou querendo fazer uma transição de carreira. O que você acha que seria um caminho justo assim, para se tomar para poder entrar nesse mercado? Eu não cobro resultado nas minhas
nas pessoas que estão na minha equipe. Eu cobro comportamento. Resultado ninguém controla. Quanto de receita eu vou dar, quanto de captação eu vou ter, se o cara cai o juro, sobe o juro, se o concorrente faz um papel isento de imposto melhor do que a gente tem para pagar. O que é? Você não tem controle. O que eu cobro? Comportamento. Quando a gente está entrevistando as pessoas, por que às vezes a gente dá uma apertada na entrevista para ver a reação emocional? Porque eu preciso entender como essa pessoa vai se comportar frente a um problema, frente a uma determinada circunstância. Então, eu acho que a formação acadêmica é sim bastante importante, porque ela denota que o camarada se esforçou. Puxa, entrar numa faculdade de engenharia, fazer direito, fazer uma faculdade boa de economia, não é fácil. Eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Tudo isso me faz acreditar que aquele cara tem um bom comportamento. Mas não é só isso. Tem uma outra parte que é, poxa, frente a um problema, o que eu faço? Eu caio no chão em posição fetal e começo a chorar, ou eu reajo e faço alguma coisa em relação àquilo. Então, eu acho que é isso que a gente tenta combinar o esforço acadêmico com uma questão emocional. É verdade que é muito difícil nas entrevistas você ser super assertivo, mas ao mesmo tempo a gente tenta. Vou contar uma história verídica. Eu fazia parte da equipe que entrevistava os trainees do banco. Aliás, tenho um super orgulho hoje na carreira que tem muitos desses trainees que viraram sócios e que passaram por áreas em que eu administrava. Acho isso super legal, mudaram a vida das famílias, ganharam um pouquinho mais de dinheiro. Pô, super bacana isso. E, de novo, voltando à tese inicial, as pessoas são parte do que me move hoje, né? Talvez o tal do propósito. Mas a história é a seguinte: eu entrei numa sala com um trainee, era um garoto super bom, currículo excelente, tinha estudado fora, falava super bem inglês, tinha lá 1000 atributos que me faziam imaginar que era um garoto bom, um cara bacana. Só que eu acho que eu errei na dose da pressão e o cara travou de tremer, de suar, não conseguia falar direito, gaguejava, tadinho, fiquei assim, acabei com o moleque. Aí eu olhei pra ele e falei, bom, a entrevista acabou, né, tchau, até logo, passar bem, você nunca vai entrar no banco. Fechei a porta. Quando eu saí da sala, eu tenho um irmão mais novo, de 6 anos mais novo, ele trabalha no mercado também. Eu fiquei pensando, porra, esse cara podia ser seu irmão, né? Ou podia ser meu filho numa entrevista, podia ser sobrinho de alguém, sei lá. Mas é um garoto bom, o currículo do cara é legal. Eu voltei para a sala. Falei, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar a minha entrevista, vou desconsiderar essa entrevista, porque claro, você ficou nervoso. Agora deixa eu explicar uma coisa. Eu contei pro cara o que a gente faz de propósito. Eu falei, a gente faz isso de sacanagem, a gente faz isso para ver como é que você reage. Mas fica tranquilo, olha o teu currículo, você sabe essas coisas. Então respira fundo, pense que o cara da frente não sabe exatamente tudo sobre a vida. Claro que não, bando de idiota que está ali na sua frente, você é tão bom quanto ele. Então eu dei um gásinho ali de confiança no garoto e o cara passou. E fez uma carreira legal, acho até que ele saiu do banco, eu não me lembro o nome dele, um dia ainda vou lembrar. Mas olha que coisa, eu havia tido a chance de tirar um cara que foi muito bem depois no banco, só porque eu errei na mão na dose de... outro exemplo que aconteceu faz 3 anos, eu fui entrevistar um cara e ele tinha um cabelo mais esquisito que eu, se vestia de um jeito meio estranho e tal, não sei o que. Eu falei, puta, né? Eu, mais coxinha, mais Nutella, assim, de terra e tal. Falei, pô, que é isso, né? Aí eu comecei a conversar com o cara, baita preconceito da minha parte. O cara tinha enormes qualidades, hoje é um dos meus melhores banqueiros, faz um baita de um bom trabalho, eu adoro o trabalho dele. Então, é importante você também ter um pouquinho de empatia do lado do entrevistador, mas vocês saberem também que o cara que vai entrevistar vocês tem uma lente. É inegável que esse filtro vai existir. Então, tentar também saber dessas coisas e operar isso. Durante a entrevista, você tentar administrar um pouco essas coisas. Não sei se essas histórias te ajudaram. Ajudou, obrigada.
Que é uma outra história super boa. Tem um cara que trabalha com a gente, eu vou falar o nome dele porque essa história já virou meio pública, chama Paulo Camargo. O Paulo era juiz federal. Você ainda tem uma grande vantagem de você ser super jovem. O Paulo tem a minha idade, tem 46. Cara, juiz federal, 20 anos de magistratura. Fez uma live com o Flora, com o Renato Santos e com acho que mais um outro sócio, não sei se o Esteves participou, se apaixonou por esse negócio de banco, de investimentos e tal. E ele ajudava a gerenciar a carteira de alguns magistrados, procuradores, assim, meio na física, dava palpite. E ele achava que ele fazia um bom trabalho, ele tinha até CFP, o cara. Aí ele ligou lá no banco e falou, cara, eu quero trabalhar no banco. Minha primeira função foi fazer, você está louco? Você vai abandonar a magistratura, né? Aposentadoria integral, um trabalho bacana, salário legal. Tem 2 filhos, um cara maluco, completo. Mas ele estava assim, convencido de que ele precisava trabalhar no mercado. Eu falei, tá bom, então. E tinha um ângulo no banco que assim, eu achava que aqueles clientes que ele já conhecia e que gozavam da confiança dele, né? Ou seja, que ele tinha uma relação ali de entender muito bem aquela população, que são pessoas que têm bastante capital disponível para investir, tinha um ângulo que me interessava, mas eu estava preocupado de, poxa, pessoalmente, se o cara ia dar certo ou não. Long story short, deu super certo. O cara captou uma enormidade de dinheiro, ganha muito mais grana do que ele ganhava na magistratura, e a única coisa que eu peço para o Paulo hoje em dia é que ele me dê os direitos do livro, que eu vou fazer igual aquele filme do Will Smith, aquele Pursuit of Happiness, eu vou fazer exatamente aquele filme com o Paulo, porque é sensacional. E deu super certo, assim, incrível. É claro que isso é um esforço tremendo dele, talvez um pouquinho de sorte. Não estou aqui querendo fazer nenhuma analogia que vocês devem largar todas as carreiras e ir para o mercado, não é nada disso, mas com resiliência, com trabalho, com determinação, as coisas acontecem realmente muito. Conversamos sobre coisa. E toda essa galera aqui tem um dia repleto de conteúdo de investimentos. Pensando que a gente vai ter discussões aqui sobre renda variável, que o Gustavo é próximo, a gente vai ter renda fixa, a gente vai ter alternativa, a gente vai ter investimento no exterior. O que você acha que o pessoal deveria encarar com todo esse conteúdo e absorver? Você acha que as pessoas só têm que ir para o que elas gostam? Você acha que as pessoas deveriam buscar aprender o que elas acham chato? Você acha que as pessoas deveriam buscar aprender o que elas já sabem e devem se aprofundar? Se você tivesse sentado nessa plateia, o que você faria hoje? Difícil, não sei. Eu tenho a impressão de que você deveria buscar coisas que você gosta de fazer, por uma razão simples. Enquanto você faz, provavelmente você vai sentir uma dose adicional de prazer, você vai fazer mais e vai se aprofundar mais. A gente tem, justamente porque tem muito conteúdo disponível de maneira rápida e fácil, eu acho que nós todos hoje vivemos num negócio que se o vídeo tiver mais de 2 minutos, a gente nem assiste. Se o áudio, então, tiver mais de 10 segundos, dá raiva quando o cara manda. Então, eu acho que a gente vive num ambiente em que a quantidade de conhecimento é toda muito superficial. As pessoas não conseguem se aprofundar nos temas. A minha impressão é de que você devia escolher alguns poucos vertentes de conhecimento e se aprofundar um pouquinho mais. Por que eu digo isso? Teve um chefe meu, Dr. Porto, que é sócio lá do banco, e ele me disse uma coisa assim: Pini, olha, para você se destacar no banco, basta você trabalhar um pouquinho mais do que o cara do teu lado. O cara levantou às 6 horas, levanta às 6h30 e vai embora. O cara chegou às 8, chega às 7h30. Então trabalhe um pouco mais do que os seus pares, é óbvio que você vai se destacar. Como eu também achava que os meus pares não eram exatamente geniais ou assim, tão melhores do que eu tinha boas qualidades técnicas, com um pouquinho mais de esforço você consegue ir adiante. Então, a minha melhor recomendação seria essa: que vocês tentem se aprofundar um pouco, porque a média é muito rasa.
a média generalizada, eu acho que tem uma profundidade baixa em relação aos assuntos. Acho que a gente pode fazer muito melhor. E é isso que a gente busca lá no banco, né? Ou seja, não é só olhar o concorrente e ver o que ele está fazendo. Acho que é você contra você mesmo. É tipo uma partida de golfe. Golfe você joga contra você. Não adianta você reclamar com ninguém. Então, a gente pode ficar aqui, o juro está alto, o produto do outro cara é mais legal, o preço isso, o preço aquilo, o cara faz melhor do que eu. Não se preocupa muito com o que a concorrência está fazendo. Eu acho que essa é uma boa recomendação de você se aprofundar, focar, ter domínio sobre aquele assunto. Isso certamente te deixa em uma posição de destaque. Muito obrigado. Então, pessoal, aproveitem essa imersão que vai ser hoje. E antes da gente encerrar, vou aproveitar para dizer que a gente tem de emenda no outro painel agora, com o pessoal da Apex Capital, do Bank of America, da Mirai Asset e do BTG. Então, aqui nesse mesmo espaço. Mas, Miri, muitíssimo obrigado. Estou muito contente de tê-lo abrindo a nossa segunda edição dos Restaurantes. E obrigado a todos pela presença. Pessoal, espero que tenha ajudado. Parabéns por acordar cedo no sábado de manhã e estar aqui para discutir essas coisas. Espero que não tenha sido muito chato. E, de novo, aproveitem o evento, tentem essas pequenas coisinhas, acho que fazem diferença na carreira de vocês. Muito bom dia, aproveitem o evento, parabéns Rafael e Pedro por organizar. E Maria Helena, foi bom te ver. Parabéns, fez um filho direito, hein? Poxa, bacana. Então, muito bom dia, pessoal. Super obrigado.